antes de me acidentar, eu imaginava que a minha vida ia ser dentro de um padrão de alguém da minha geração, né? Que com 20 eu ia fazer faculdade, depois da faculdade, depois mais ou menos de um ano e pouco eu ia me casar e tal. Nunca imaginei que eu iria ser mãe e tal, mas eu imaginava que eu ia ter uma vida relativamente comum. Quem olhasse minha vida de fora, puxa, eu tinha saúde, tinha família, tinha ali amigos, estava começando a trabalhar, estava prestes a realizar um grande sonho, então estava tudo ótimo em termos de circunstâncias, eu não estava vivendo nenhuma circunstância negativa. Mas o meu mundo interno, ele estava caótico, né? Então eu estava passando por uma depressão importante, mas eu não sabia que eu tinha depressão. Então eu estava sofrendo, eu não falava para ninguém. E a depressão afeta todas as áreas da vida, né? Então impactou todos os meus relacionamentos. Mas quando alguém me perguntava, e aí, Fernanda, tudo bem? Ah, tudo ótimo. E por dentro eu tava só o caquinho. Um ônibus que transportava 48 jovens, a maioria com cerca de 20 anos, perdeu o freio na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu em 10 de maio de 1998. E uma amiga que fazia tempo que eu não via me convidou para um congresso de jovens que aconteceria lá. Eu não me animei por causa do congresso, mas me animei por causa da cidade. E algumas igrejas se reuniram da Zona Norte aqui de São Paulo. Da minha igreja só eu fui, mas eu tinha amigos aí que estavam organizando e foi fretado um ônibus para que nós fôssemos para lá. E quando nós voltamos para São Paulo, o ônibus perdeu o freio na descida ali, voltando, né? E eu estava no fundo do ônibus ali com o pessoal, quando um dos meninos veio e falou assim, gente, se segura porque o ônibus perdeu o freio. E o que aconteceu depois disso foi muito rápido, pelo menos a percepção que eu tive, né? Eu olhava pela janela e parecia assim aquela cena de filme, né? De tudo passando muito, muito rápido, porque o motorista, no seu nervosismo, ao invés de ele jogar o ônibus contra a encosta, ele decidiu continuar descendo. E ele não conseguia reduzir a marcha, não conseguia frear, então nós embalamos, ganhamos cada vez mais velocidade. Ele foi fazendo curvas cada vez mais abertas para não capotar, até que a gente estava descendo a serra ali na contramão. Até que eu senti o ônibus levantando, porque o que aconteceu foi que, num dado momento, um carro vinha subindo em direção à cidade. Então, para não colidir de frente, o motorista decidiu capotar o ônibus para o lado esquerdo. Era isso que eu estava sentindo, né? E quando eu senti que o ônibus ia capotar, eu virei para frente, estendi meu braço para segurar ali e apaguei. E na manhã seguinte, né, no domingo, que era Dia das Mães, eu acordei, lembro de ter acordado com muita dor, me sentindo muito mal, sem conseguir respirar. E eles não me limparam, nada, então eu estava com um resíduo de sangue, de galho, de tudo que vocês possam imaginar. Então foi um choque muito grande para os meus pais, né? Minha mãe fala que quando ele entrou no quarto, assim, a Fernanda está toda arrebentada. E aí eu lembro da minha mãe chegar e ela começar a limpar meu rosto, tinha até massa encefálica no meu cabelo, uma coisa terrível, né? E aí eu não tinha percebido, ainda que eu não estava sentindo, que eu tinha perdido a sensibilidade do tórax para baixo, eu só sentia muita dificuldade de respirar, me sentia muito mal. No fim daquele plantão, ainda naquela manhã, um médico percebeu que tinha um edema, um inchaço nas minhas costas, e só então foram fazer alguns exames e aí constataram que eu estava com o pulmão perfurado há quase 16 horas, porque eu fraturei uma costela que perfurou meu pulmão e eu tinha ali algumas vértebras da minha coluna fraturada, por isso aquele edema. E aí, meu caso, sim, foi considerado extremamente grave. E aí foi colocado um dreno no meu pulmão para que eu voltasse a respirar. Então, o meu caso foi um milagre duplo, né? Tanto de eu ter sobrevivido no momento do acidente e de ter sobrevivido a um erro médico, vamos dizer assim, de diagnóstico, de ter ficado aí quase 16 horas com o pulmão perfurado e tal. E aí a minha família providenciou a minha mudança, a minha transferência para São Paulo, para o UTI aqui de um hospital. O
processo que eu passei depois da cirurgia, até descobrir que de fato eu não voltaria a andar, foi um processo longo se comparado ao de outras pessoas, né? Não dava para saber a extensão ali, mas o que já se sabia, mas eu não sabia, era que não teria nenhum tipo de cura, porque a medula, assim como o nosso cérebro, é formado por neurônios. E o neurônio é diferente de uma célula, por exemplo, da pele, que se recupera. Então, quando um neurônio morre, não tem reserva. Então, por isso a lesão é definitiva. Mas eu não sabia e eu tinha certeza absoluta que aquela condição que eu estava vivendo ela era temporária. Porque como assim eu ia ficar sem andar, sem me mexer, usando fralda, sem controle de bexiga, de intestino e tal? Então, isso seria, assim, impensável. Então, o meu processo foi, primeiro, de total desconhecimento do assunto, depois de entender que a medicina não ia me ajudar, mas que eu precisaria cuidar do meu corpo de uma maneira diferente para o restante da minha vida. Mas mesmo assim eu continuava acreditando que eu ia ser cadeirante durante uma fase, porque se a medicina não podia fazer nada, Deus sempre pode. Então eu não desanimei ali. Então durante os 3 primeiros anos eu confiei que de alguma maneira alguma coisa ia acontecer. E eu costumo dizer que eu fiz todas as experiências de oração que você possa imaginar. E aquelas que você não imaginou, essa eu fiz também. Fiz todas e tal, né? Só que depois de 3 anos eu percebi que Deus, apesar de poder todas as coisas, por algum motivo, Ele não quis. Só 3 anos depois doeu. Doeu não pelo fato de Deus ter falado não pro meu pedido, mas doeu porque eu não tinha perspectivas. 3 anos depois eu tinha 21 anos, a minha vida consistia em fisioterapia e em nadar, porque eu já estava nadando nessa época e tal, tinha ingressado no esporte paradesportivo, né, como a gente costuma chamar, mas a minha vida era muito solitária, eu não tinha perspectiva, então eu não tinha vida social, não tinha vida acadêmica, não tinha vida profissional. E ter uma deficiência custa dinheiro, e não custa pouco dinheiro, né, para que você tenha de fato qualidade de vida e tal. Então foi isso que me baqueou, né? Falei, nossa, para que eu sobrevivi se eu não tenho perspectiva de construir a minha vida? Então foi nesse momento que eu até brincava com a minha mãe que eu queria ir para a tumba fria e tal, né? E era objeto de brincadeira, até que num dia minha mãe, com a voz embargada, falou assim: ai, Fernanda, seria muito difícil sem você. Quando eu sofri o acidente, eu estava completamente fora de forma e tal, e a última coisa que eu pensava era a questão aí do esporte. Eu queria muito recuperar a autonomia que eu tinha perdido. E aí, durante o processo de reabilitação, na ACD, eu fui convidada para nadar. E num primeiro momento não me interessou, mas eu topei aquela oportunidade e comecei então a nadar com outras pessoas que tinham nascido ou, como eu, em algum momento da vida, adquirido uma deficiência física. E a primeira vez que eu entrei numa piscina para nadar, de fato, depois do acidente, foi muito impactante. A pessoa que estava comigo, a educadora física, disse que agora sem a propulsão das pernas, né, meu quadril ia afundar, então eu ia nadar com arrasto ali das pernas, eu ia ter que fazer muito mais força com os braços, mas que ela estaria ali ao meu lado, para eu dar 1 ou 2 braçadas para ver como é que ia ser a minha adaptação. E aí eu dei 2, 3, 5, 7, 10, atravessei a piscina, que era bem pequenininha, né? E aquele momento foi mágico para mim, porque era a primeira vez que eu saía de um ponto a outro sem precisar de nada, nem ninguém. E aí eu gostei e acabei despretensiosamente entrando no paradesporto e passei a nadar com o pessoal ali, a treinar também, muito com o apoio da minha mãe, né? Porque a gente tinha que acordar às 5 da manhã para 7 da manhã, tá lá e tal. E no começo nós fazíamos mais apresentações em clubes e tal, até que eu fui convocada para a primeira competição oficial, foi o Campeonato Estadual de São Paulo, e fui convocada para nadar os 50 metros borboleta. E naquele domingo, para surpresa de todo mundo, principalmente a minha, eu levei o ouro da prova e bati o recorde brasileiro. E me tornei recordista brasileira durante os 5 anos que eu fui atleta, né? O recorde ficou comigo e a partir daí eu fui então escalada para participar de competições maiores e tal.
Para mim foi uma época muito rica de troca com as pessoas e do que o esporte ensina mesmo, em termos de disciplina, de obediência, de resiliência, porque o treinamento implica em dor. Então, todo atleta de alto rendimento treina com dor para alcançar um objetivo. Então, o esporte ensina demais. Foi uma época muito rica em todos os sentidos. Meu processo de migração, de transição, na verdade, de atleta para o mundo corporativo aconteceu porque, enquanto eu era atleta, eu recebia a Bolsa Atleta, né? Como profissional, eu era assalariada, né? E eu costumo dizer que quando eu entrei para a seleção, eu fiquei pobre, né? Porque a realidade do atleta no Brasil, e ainda mais, isso a gente está falando do começo dos anos 2000, é uma realidade bastante desafiadora. E eu já sabia que a longo prazo ser atleta não era viável. Então eu me aposentei das piscinas e aí vieram muitas mudanças na minha vida, porque eu morava com os meus pais na Zona Norte de São Paulo, trabalhava na Zona Sul e estudava mais ou menos no centro, porque agora eu estava no último ano da faculdade. Então ficou inviável. E aí com 27 anos eu saio da casa dos meus pais, vou morar com uma amiga próxima ao trabalho. E aí não tinha mais mamãe querida para me socorrer, né? Então, ou eu me virava ou eu me virava, porque a minha amiga trabalhava o dia todo, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, essa foi a grande virada da minha vida, né? Que o trabalho me proporcionou. Num primeiro momento, trabalhando como assistente executiva bilíngue, né? Trabalhei durante muitos anos nessa área, mas eu tinha um incômodo, porque onde eu ia, eu não via outras pessoas iguais a mim. Eu não via pessoas com deficiência, pelo menos visível, nos espaços sociais e tal. Cadê o meu povo, né? E eu queria muito contribuir para que mais pessoas pudessem ter aí uma vida comum, que o trabalho, para quem não é herdeira e herdeiro, né? A única maneira da gente ter autonomia é através do trabalho. E aí eu comecei a buscar uma oportunidade de trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência. Durante alguns anos eu tive a oportunidade de atender empresas de grande porte, dos mais variados segmentos. Viajei muito pelo Brasil, porque aí a consultoria cresceu, né, com outras consultoras, também curiosamente cadeirantes, mas eu era a única solteira e sem filhos, então quando tinha que ir lá para o interior de Goiás e tal, então eu ia e eu gostava demais. E um dos clientes que eu atendia era a Globo e depois de 3 anos trabalhando nessa consultoria, a Globo, especificamente na época a Globosat, me chamou para ser especialista da área de diversidade e inclusão, para lidar não só com pessoas com deficiência, mas com outros grupos sociais minorizados na empresa, né? Então eu me mudo para o Rio de Janeiro e agora para trabalhar especificamente com diversidade e inclusão. E de lá para cá, eu atuo nessa área, hoje não mais na Globo, passei por algumas empresas, hoje eu lidero a área de diversidade e inclusão de uma empresa de tecnologia e também a área de impacto social. O processo de olhar para a vida de uma maneira diferente, de aproveitar a vida como ela é, foi um processo gradual, né? Então eu tenho muita gratidão à Jaqueline, que foi uma das pessoas, não foi somente ela, mas naquele momento foi a pessoa mais importante para me tirar ali do casulo onde eu estava, né? E Deus colocou essa amiga na minha vida como um trampolim e a gente começou a sair, né? E eu comecei a viver a vida do jeito que ela é e não da maneira que eu gostaria que fosse. E eu percebi que é possível viver a vida de uma maneira diferente, ainda que dê mais trabalho e tal. Então passei muitas aventuras aí, vivendo a vida como ela é, mas eu comecei a ver possibilidades. Tive a oportunidade de, quando fui falar em Cuiabá, pegar a Transpantaneira e conhecer o Pantanal. Então tive a oportunidade de estar muito de perto ali de jacarés e tal. Peguei um jacarezinho no colo, enfim. Quando eu fui para Manaus, tive o privilégio de fazer passeios de barco ali,
e me enrolar com uma sucuri. Quanto mais eu fui me permitindo viver a vida do jeito que ela é e não como eu gostaria que fosse, mais a minha vida, que era tão limitada, foi expandindo, né? E eu também comecei a aprender a ser mais independente, a cuidar de mim. Então, quando eu fui descobrindo novas formas de ter a minha autonomia de volta, isso fez com que aquilo que parecia tão grande, né, que era uma limitação física, se tornasse naquele momento só um detalhe, um transtorno que é absolutamente administrável. Nossa, eu tive várias viagens com a Fê. E aí, nessa viagem de Santos, depois de Ano Novo, nessa mesma de agora da virada do ano, a gente teve uma meta. A gente falou assim, a gente vai jogar vôlei na praia e a gente não podia deixar a bola cair no chão. Então a gente tinha que, 100 vezes, a gente tinha que tocar um pro outro e foi um trabalho de que a gente deu tanta risada, assim. E era 1h da manhã, a gente na praia, a mãe da Fê, meu Deus, o que vocês fazem na praia? E a gente tava com uma meta de jogar vôlei. E a gente chegava pingando, assim, ó, pingando, cada um brincando, se divertindo. Acho que é um dia que eu nunca esqueço, assim, Santos é algo que marcou, assim, dentro de mim. E foi muito gostoso. De fato, ela tem essa vida, ela é vibrante, ela é de verdade. Então isso para mim é algo muito positivo. Olha, eu acredito assim de todo o coração que a felicidade ela está sobre um tripé, né? E esse tripé é composto por Deus, pessoas e oportunidades. Então, qualquer pessoa que se permitir aí que Deus seja o centro da sua vida e amar as pessoas, começando por aquelas que a gente já tem, e depois esse ciclo vai ampliando, né? Porque pessoas amáveis acabam ampliando o seu ciclo de afetos. E quando a gente aproveita as oportunidades que aparecem, ainda que não seja exatamente para fazer aquilo que a gente mais gostaria, não tem como a vida dar errado. Então, o tripé da felicidade, para mim, é composto por Deus, pessoas e oportunidades.